Olá, eu sou o Fábio Coutinho, você está no programa Boa Semana com Cristo, um programa de meditação da Palavra de Deus para que você possa começar bem a sua semana. Fica até o fim do vídeo, que eu tenho um mistério para te revelar. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria. Todos gostam de um bom mistério. Filmes, séries, livros são produzidos todos os anos, porque tem um público ávido para consumir esse tipo de produção. Quando o apóstolo Paulo fala aos coríntios que ele proclamou ou estava proclamando um mistério ou o mistério de Deus, o que ele queria dizer com isto? Qual era este mistério que as pessoas precisam conhecer? Ele esclarece lá em Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O mistério que o apóstolo Paulo estava para revelar era o evangelho de Jesus Cristo apresentado também para os judeus. O mistério que traz a vida para aqueles que estão perdidos. Lá em 1 Coríntios, capítulo que nós acabamos de ler, capítulo 2, como em Colossenses 1, Paulo esclarece que esse mistério, que por gerações estava oculto, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele esclarece que Deus deu a conhecer também aos gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. O apóstolo Paulo diz que Deus deu a conhecer também aos gentios esse mistério, que é Cristo, o nosso Senhor, Porque ele adianta isso também no versículo 27 que acabamos de ler de Colossenses capítulo 1. E ainda mais, ele nos mostra que lá em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo, ele mostra que Cristo, ele é a real esperança para todo aquele que nele crê. Presta atenção no que Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 3 a 9. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes, em pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. O mistério é a salvação que nós encontramos em Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 1 de 1 Pedro, ele falando a respeito do Evangelho, e ele diz que foi revelado para nós. É 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem entender. Os anjos queriam conhecer como esse Deus grandioso pôde manifestar amor a um homem pecador. O mistério que o apóstolo Paulo nos revela por meio da palavra de Deus é que não há salvação em outro senão na pessoa de Jesus Cristo. As pessoas procuram salvação em tantos lugares, mas somente em Jesus Cristo encontramos
a salvação. Somente em Jesus Cristo nós temos a certeza de que a salvação ela pode ser alcançada. Ali em Atos, capítulo 4, versículo 12, nós lemos assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E quem é esse nome? O próprio Senhor Jesus Cristo. Esse é o mistério revelado nas Escrituras para aquele que tem medo de que o que vai lhe acontecer depois da morte não precisa mais temer, porque a palavra de Deus garante que todo aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Esse mistério revelado a nós, pela graça de Deus, pode ser alcançado, não apenas conhecido, mas alcançado pela fé. E que você possa ter alcançado Jesus Cristo como seu Salvador. Que você tenha uma boa semana com Cristo.